Você já passou os olhos por aquelas longas listas de nomes na Bíblia e se perguntou: por que isso está aqui? Para muitos, as genealogias parecem apenas registros históricos, secas, repetitivas, sem emoção. Mas no contexto bíblico, elas são muito mais do que simples linhagens. São declarações vivas da fidelidade de Deus ao longo das gerações. São provas irrefutáveis de que Ele cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece perdido. E no início do Evangelho de Mateus, encontramos uma dessas listas, a linhagem do próprio Jesus. Mas há algo surpreendente nela. Numa cultura patriarcal onde os nomes dos homens dominavam os registros, Mateus inclui 5 mulheres. 5 nomes femininos que quebram padrões, desafiam expectativas e iluminam o coração da história da salvação. Quem eram essas mulheres? Por que Deus as escolheu para fazer parte da linhagem do Salvador? Neste documentário, você vai conhecer em profundidade as histórias de Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. Vidas marcadas por dor, coragem, escândalo, fé e redenção. E, ao final, entenderá que o plano de Deus não se apoia na perfeição humana, mas na graça que transforma vidas. Entre os nomes que aparecem na genealogia de Jesus, logo no início da lista, encontramos um nome que, à primeira vista, pode passar despercebido. Tamar, uma mulher cujos atos e decisões foram tão ousados que até hoje geram debate. A história de Tamar está registrada em Gênesis capítulo 38 e acontece como uma interrupção no meio do relato sobre José. Como se o autor bíblico dissesse: espere, antes de continuar essa história, você precisa conhecer esta. E de fato precisamos, porque o que acontece com Tamar revela muito sobre justiça, sobre a condição da mulher na antiguidade, acima de tudo, sobre como Deus trabalha com o que foi rejeitado e marginalizado. Tamar era casada com Er, o primogênito de Judá, mas era perverso aos olhos do Senhor, e por isso Deus tirou sua vida. Tamar ficou viúva, sem filhos. Naquele tempo, uma viúva sem filhos era considerada socialmente invisível. O único caminho para a dignidade e segurança de uma mulher era o casamento e a maternidade. A tradição do levirato dizia que o irmão do falecido deveria se casar com a viúva e gerar filhos em nome do irmão, para que a linhagem não se apagasse. Judá, então, ordenou que seu segundo filho, Onã, cumprisse esse dever. Mas Onã, egoísta, não queria gerar filhos que não seriam seus oficialmente. Então fingia cumprir sua obrigação, mas impedia intencionalmente que Tamar engravidasse. Por essa malícia, ele também morreu. Agora Judá tem apenas um filho menor, Selá. Temendo que o mesmo destino recaísse sobre ele, Judá envia Tamar de volta para a casa do pai, com a desculpa de que aguardasse o crescimento de Selá. Mas os anos passam, Selá cresce e Judá não cumpre sua palavra. Tamar, deixada à margem, percebe que foi enganada, mas, em vez de aceitar passivamente seu destino, ela age. E aqui está o ponto central de sua história. Tamar não agiu por rebeldia, mas por senso de justiça dentro do próprio sistema social. Ela sabia que Judá tinha a obrigação de garantir a descendência e que não o faria. Então, arquitetou um plano. Cobriu-se com um véu, posicionou-se onde Judá passaria e se fez passar por prostituta. Judá não a reconheceu. Ela pediu como penhor seu selo, seu cordão e seu cajado, objetos que representavam sua identidade. Eles se deitam. Dias depois, ela desaparece. Judá tenta reencontrá-la, mas sem sucesso. Meses mais tarde, ele é informado de que Tamar está grávida. Com base em sua aparência pública, ele julga que seja queimada. Mas Tamar envia os objetos de penhor e diz: do dono destas coisas estou grávida. Judá reconhece tudo, não apenas os objetos, mas a verdade, e declara: ela é mais justa do que eu. Essa afirmação é uma virada profunda. Judá, um homem de posição, é confrontado por uma mulher que, socialmente, não tinha voz. Ela expôs a hipocrisia. E, com isso, Deus honra Tamar. Os filhos que ela gerou, Pérez e Zerá, não só são aceitos, mas Pérez se torna elo vital na linhagem de Davi, consequentemente, de Jesus. A história de Tamar é desconfortável, mas poderosa. Ela nos ensina que Deus não ignora a injustiça, que Ele pode usar até ações controversas para cumprir promessas e que mulheres, mesmo silenciadas, têm voz e propósito diante dEle.
No meio das muralhas de uma das cidades mais impenetráveis da antiguidade, encontramos uma mulher cujo nome ecoa na genealogia do Messias. Raabe, a cananeia. Uma mulher com um passado controverso, com uma profissão rejeitada por todos, mas com uma fé que atravessou as barreiras da religião, da cultura e da reputação. Raabe vivia em Jericó, uma cidade pagã, destinada à destruição pelo julgamento de Deus. No entanto, em um momento crítico da história, ela tomou uma decisão que mudaria não só o seu futuro, mas o futuro da própria linhagem messiânica. Raabe era prostituta, e esse detalhe, em vez de ser ocultado, é revelado nas Escrituras com clareza, não como condenação, mas como cenário de redenção. Quando os espiões de Josué entram na cidade para avaliar suas defesas, é na casa dela que se refugiam. Uma escolha estratégica. Talvez. Sua casa estava sob os muros, com fácil acesso à fuga. Mas havia ali algo mais profundo acontecendo. Quando o rei de Jericó descobre a presença dos espiões, envia mensageiros à casa de Raabe. Ela poderia entregar os homens. Seria a escolha lógica, a escolha segura. Mas ela escolhe o risco. Esconde os espiões no terraço, desvia os soldados, aposta tudo em um ato de fé. Por quê? Porque Raabe, mesmo sem fazer parte do povo de Israel, já havia crido no Deus deles. Em Josué capítulo 2, versículo 11, ela declara: "O Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra." Palavras que não saem de uma tradição religiosa, mas de uma convicção profunda. Ela tinha ouvido falar do que Deus fizera, o Mar Vermelho, as vitórias contra reis poderosos. E com base nessas histórias, ela crê. A fé de Raabe é construída sobre aquilo que ela ouviu, não sobre o que ela viu. E essa fé a salva. Raabe então negocia a salvação de sua família. Pede aos espiões que, quando a cidade fosse conquistada, sua casa fosse poupada. O sinal do livramento seria um cordão vermelho amarrado à janela. Um símbolo simples, mas repleto de significado. Esse cordão escarlate se torna um eco visual do sangue do Cordeiro na Páscoa, que protegia as casas dos hebreus no Egito. Um fio de esperança atravessando o julgamento iminente. E Deus honra essa fé. Quando os muros de Jericó caem, a casa de Raabe permanece de pé. Ela e sua família são poupadas. Mais do que isso, Raabe é acolhida no meio do povo de Deus. E a história não para por aí. Raabe casa-se com Salmão, um príncipe de Judá. Juntos, eles geram Boaz. Sim, o mesmo Boaz que se casa com Ruth. Veja como a graça se entrelaça geração após geração. Uma ex-prostituta cananeia torna-se avó de um dos homens mais nobres da Bíblia. E seu nome, Raabe, entra na genealogia do Messias. Deus não apenas a perdoou, mas a exaltou. A história de Raabe nos ensina que fé verdadeira não é limitada pela geografia, nem pelo passado. Deus não se impressiona com reputações humanas. Ele busca corações dispostos. Raabe rompeu todas as barreiras imagináveis, culturais, religiosas, morais, porque confiou no Deus de Israel, e sua fé a salvou. Como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, pois acolheu com paz os espias. A mensagem de Raabe é clara. Não importa de onde você veio, o que importa é para onde sua fé o está levando. E, se você colocar sua confiança no Deus verdadeiro, Ele pode reescrever sua história e fazer do seu nome um legado eterno. No coração do Antigo Testamento, entre guerras, juízes e reis, há uma história silenciosa, profundamente comovente, de uma mulher estrangeira que escolheu permanecer quando tudo à sua volta desmoronava. Seu nome é Ruth. Seu passado é simples. Sua história começa com luto, mas seu legado atravessa gerações até alcançar a genealogia do próprio Filho de Deus. Ruth não era israelita, ela era moabita, um povo muitas vezes visto com desconfiança e rejeição por Israel. E, mesmo assim, seu nome está entre os que antecedem Jesus. Tudo começa com uma família israelita que, por causa da fome, abandona Belém e se refugia em Moabe. Elimeleque, sua esposa Noemi, e os 2 filhos vivem por lá por algum tempo. Os filhos se casam com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Mas tragédias sucessivas assolam a família. Elimeleque morre. Depois, os 2 filhos também morrem.
Restam apenas 3 mulheres viúvas, sozinhas em uma terra estrangeira. Noemi decide voltar para Belém e recomenda que suas noras fiquem em Moabe, onde poderiam recomeçar suas vidas. Orfa, com lágrimas, aceita o conselho, mas Ruth diz algo que ecoaria pela eternidade. Suas palavras são registradas em Ruth capítulo 1, versículo 16. Não me insistas para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Com esse voto, Ruth não apenas se compromete com Noemi, mas com o próprio Deus de Israel. Ela abandona tudo: sua terra, sua cultura, sua religião, seu futuro previsível, tudo por lealdade. Ela não busca vantagens, não espera recompensas. Ruth escolhe permanecer. E essa fidelidade silenciosa é o que move os céus. Chegando em Belém, Ruth começa a colher espigas nos campos, aproveitando a provisão dada pela lei para os pobres, estrangeiros e viúvas. É um trabalho árduo, feito sob o sol, com mãos calejadas, sem nenhuma garantia. Mas é nesse cenário de humildade que Deus começa a entrelaçar sua história com a de Boaz, um homem rico, respeitado, providencialmente parente da família de Elimeleque. Boaz observa Ruth, não por sua beleza, mas por sua dignidade. Ele havia ouvido falar de sua bondade com Noemi e a honra com que conduzia sua vida. Boaz estende a ela proteção, comida e respeito. Ele ordena aos seus trabalhadores que a tratem bem, que deixem espigas para ela e até a convida para comer à sua mesa. Pequenos gestos que revelam um coração moldado por Deus. Quando Noemi percebe a mão divina naquela situação, ela orienta Ruth com sabedoria. Ruth, então, vai até Boaz e com delicadeza e coragem pede que ele a redima, que a tome por esposa, como resgatador da família. Boaz não hesita em honrá-la, mas, sendo um homem justo, segue os trâmites legais, respeitando quem teria direito antes dele. Após resolver tudo diante dos anciãos, Boaz casa-se com Ruth. O casamento deles não apenas sela um novo começo, mas inaugura uma nova linha real. Eles têm um filho, Obed. Obed gera Jessé. Jessé gera Davi. E Davi é o ancestral de Jesus. Ruth, uma estrangeira, uma viúva, uma mulher sem título ou influência, torna-se mãe da linhagem real. O livro de Ruth, embora breve, é um dos mais preciosos retratos de como Deus exalta os humildes e transforma a fidelidade em legado eterno. A história de Ruth nos lembra que o reino de Deus não é construído apenas com gigantes da fé, mas com pessoas que, em silêncio, permanecem fiéis. Que mesmo nas perdas, nas mudanças, nas incertezas, Deus vê e Ele honra. Ruth não fez milagres, não venceu batalhas, não pronunciou profecias, mas ela amou, cuidou e confiou. E por isso, seu nome está gravado entre aqueles que prepararam o caminho para o nascimento do Salvador. Uma história que começou com luto, mas terminou em redenção, porque onde há fidelidade, há esperança. Dentre todas as mulheres mencionadas na genealogia de Jesus, talvez nenhuma carregue uma história tão densa e controversa quanto Batseba. Seu nome, quando citado, costuma vir acompanhado de julgamentos rápidos ou da lembrança do escândalo envolvendo o rei Davi. Mas a história de Batseba é mais do que um episódio de pecado. É uma narrativa marcada por dor, silêncio, perda e, acima de tudo, redenção. O nome dela aparece na genealogia de Mateus com uma descrição simbólica, a que foi mulher de Urias. Um lembrete direto e incisivo de que algo profundo aconteceu ali. O relato está em 2 Samuel, capítulo 11. Em um momento em que Davi deveria estar em guerra, ele permanece em Jerusalém. Do alto do seu palácio, ele vê uma mulher se banhando. A beleza dela o atrai. Ele manda chamá-la. Batseba vai. O texto bíblico não menciona resistência, mas também não registra consentimento. Em uma cultura onde o rei era a autoridade máxima, recusar poderia ser impensável. Davi, então, deita-se com ela. Pouco tempo depois, Batseba envia uma mensagem. Está grávida. A partir daí, Davi tenta encobrir o erro, chamando Urias, marido dela, de volta da guerra. Espera que ele vá para casa e tenha relações com a esposa, para que pense ser o pai da criança. Mas Urias, um homem íntegro, se recusa. Diante disso, Davi toma uma decisão cruel.
envia Urias de volta ao campo de batalha com uma carta que sela seu destino. A carta ordena que Urias seja colocado na linha de frente e depois abandonado. Ele morre. Após o luto, Davi toma Batseba como esposa. Para muitos, essa sequência de eventos resume a história. Mas para Deus, não. Deus envia o profeta Natã, que confronta Davi com uma parábola sobre injustiça. Quando Davi se indigna com o personagem na parábola, Natã declara: "Esse homem és tu." Davi reconhece seu pecado, se arrepende profundamente, mas ainda assim sofre as consequências. O filho fruto daquela relação adoece e morre. Para Batseba, mais uma dor sobre a dor já vivida. É nesse cenário de luto, vergonha e perda que Deus começa a restaurar. Mais tarde, Batseba dá à luz outro filho, Salomão. E é justamente esse menino, nascido do ventre da dor, que se tornaria o mais sábio rei de Israel e construtor do templo. Deus o ama e o chama de Jedidias, que significa amado do Senhor. A história de Batseba não termina com o escândalo. Ela se torna uma mulher de influência e coragem. Quando Davi está velho e um de seus filhos tenta tomar o trono à força, é Batseba quem entra em cena, junto ao profeta Natã, para garantir que Salomão seja coroado, conforme a promessa. Ela não é mais a mulher silenciosa levada ao palácio. Agora, é uma mãe que luta pelo futuro do filho. Sua voz, antes ausente, agora é decisiva, e Deus honra sua trajetória. Batseba entra para a história não apenas como a esposa de Davi, mas como a mãe de Salomão, o elo entre o trono de Israel e a promessa do Messias. A presença dela na genealogia de Jesus não encobre pecado, mas mostra que Deus pode transformar qualquer capítulo da vida em algo significativo. Batseba nos lembra que há esperança para aqueles que foram feridos por decisões alheias, que Deus não apenas julga pecados, mas cura feridas, que o escândalo não é o fim quando há arrependimento e graça, que mesmo quando somos tragados por tragédias que não escolhemos, ainda podemos fazer parte de algo maior. A vida dela mostra que o plano de Deus não é anulado por falhas humanas e que, no tecido da redenção, até mesmo as tramas mais escuras podem ser entrelaçadas com fios de propósito e glória. Se as outras 4 mulheres da genealogia de Jesus nos impressionam por suas histórias de dor, escândalo e redenção, Maria nos toca por sua fé silenciosa, sua pureza de coração e sua coragem diante do impossível. Ela não teve um passado conturbado, como Tamar ou Raabe. Também não passou pelas dores do abandono, como Ruth ou Batseba, mas foi colocada diante de um chamado tão grande, tão incompreensível, que só a fé mais genuína poderia sustentar. Maria era uma jovem comum, moradora de Nazaré, uma vila pequena e sem prestígio na Galileia. Prometida em casamento a José, ela tinha diante de si uma vida simples, previsível e digna. Mas tudo mudou quando o anjo Gabriel apareceu a ela, com uma mensagem que mudaria não apenas sua história, mas a história da humanidade. Em Lucas capítulo 1, versículo 28, o anjo a saúda com palavras que rompem os céus. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Maria se espanta. Não era comum que mulheres, ainda mais tão jovens, recebessem visitas celestiais. Mas o que mais a inquieta é o conteúdo da mensagem. Ela dará à luz o Filho de Deus. Maria não rejeita a missão, mas pergunta: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Uma pergunta honesta, não de incredulidade, mas de curiosidade sincera. O anjo explica que o Espírito Santo viria sobre ela e que o menino seria chamado Filho do Altíssimo. Diante de tudo isso, Maria responde com uma entrega que ecoa pelos séculos: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. É nesse momento que o céu toca a terra. Com um simples sim, Maria se torna o ventre da promessa, o canal da encarnação, a porta de entrada do Salvador. Mas seu caminho não seria fácil. Estar grávida antes do casamento em sua cultura era motivo de escândalo, vergonha, em casos extremos, apedrejamento. José, ao descobrir a gravidez, planejou deixá-la em segredo. Mas Deus interveio mais uma vez, enviando um anjo em sonho a José, explicando que Maria carregava o Filho de Deus. José, então, assume sua posição com honra e proteção. Maria, mesmo cercada por julgamentos e suspeitas, permanece firme, confiante no propósito divino. Ela visita sua parenta Isabel,
E ali, no encontro entre duas mulheres que experimentaram o impossível, nasce o cântico conhecido como Magnificat, uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Maria exalta a Deus não pelo que ela tem, mas por quem Deus é. Sua voz se levanta como profecia. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A jornada de Maria avança para Belém, onde ela dá à luz Jesus em um estábulo, cercada por animais e solidão. Pastores e reis magos vêm até ela. Ela ouve tudo, observa e guarda no coração. Ela foge com sua família para o Egito para proteger o menino da fúria de Herodes. Depois retorna, vê Jesus crescer, trabalhar como carpinteiro e, mais tarde, iniciar seu ministério. Maria o vê transformar água em vinho, curar enfermos, ensinar multidões. Mas também o vê ser rejeitado, preso e crucificado. E no momento mais sombrio, lá está ela, aos pés da cruz. A espada anunciada por Simeão atravessa sua alma. O filho que ela carregou, embalou, criou, agora pendurado entre dois ladrões. Mas ela não foge, ela permanece. E ali, no Calvário, Jesus a vê. Mesmo em agonia, ele se preocupa com ela. Entrega sua mãe aos cuidados de João. Após a ressurreição, Maria está entre os discípulos, esperando o Espírito Santo no Pentecostes. A mulher que disse sim no início, agora vê o cumprimento total da promessa. Maria nos ensina que obediência nem sempre traz conforto, mas traz propósito. Que aceitar o plano de Deus pode significar caminhar por caminhos incertos, mas jamais estaremos sozinhos. Ela é o retrato da fé que se submete, da esperança que espera e do amor que permanece até o fim. O seu sim mudou o mundo. E até hoje, inspira todos que desejam dizer sim ao chamado de Deus, mesmo sem entender tudo, mesmo com medo, mesmo em silêncio. Se essas histórias tocaram seu coração, clique agora em inscrever-se para continuar mergulhando nas Escrituras conosco. Este é o tipo de conteúdo que resgata, inspira e transforma. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que há graça mesmo nas histórias mais improváveis. E deixe aqui nos comentários qual dessas 5 mulheres mais falou com você. Sua experiência pode ser exatamente o que outro coração precisa. Juntos, estamos construindo uma comunidade que busca em cada página da Bíblia respostas reais para os desafios de hoje.